E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nascerala. Vamos lá, tamo junto para mais um vídeo do canal. Dessa vez nós vamos conhecer um comando que vai ser bem útil para vocês quando precisarem capturar uma informação aí da rede. Você tem o TCP dump, né? Você pode capturar, analisar, tem muitas opções aí que são possíveis de serem feitas com esse comando TCP dump. Antes da gente começar a conhecer o TCP Dump, vou pedir para você deixar aquele like no vídeo aí, cara. Se não for inscrito, se inscreve. A gente está trazendo conteúdo sempre às terças, quintas e sábados, às 18h30. Vamos lá, gente. Vamos conhecer o TCP Dump. Bom, vamos lá, vamos conhecer o TCP Dump, né? Essa ferramenta que pode ajudar a gente a capturar pacotes, né? E analisar o que a gente está procurando na rede, né? Que tipo de dado que está trafegando, o que, é que você está vasculhando ali, né? Quando você usa o TCP Dump, geralmente você está interessado em capturar uma informação para verificar se ela é verdadeira, né? O tipo de tráfego está chegando. Então, ele tem essas aplicações aí. Vamos lá. Vamos começar aqui com a teoria, já a gente faz uns testezinhos com ele. Então, o comando TCP-dump é uma ferramenta de linha de comando que permite capturar e analisar pacotes de rede, né? A parte do filtro dele é bem complexa, gente. A gente vai ver aqui algumas opções hoje, mas tem muita coisa do filtro. Ele é um software livre, de código aberto, disponível para uma variedade de sistemas operacionais, né? Tem para Linux, tem para macOS, tem para Windows, né? Então, a gente tem que instalar ele. Ele geralmente vem dos repositórios oficiais dessas distribuições, tá? O do Windows você tem que baixar lá do site dos caras. O TCP-dump funciona capturando pacotes de rede da interface de rede especificada. Então ele tem uma opção lá, "-i", né, que a gente vai já falar dela aqui, que você especifica a qual interface de rede você está se referindo na captura, né? Ele tem essa opção aí. Os pacotes capturados são então gravados em um arquivo ou exibido em tela. O padrão é exibir em tela com a opção "-w", a gente consegue jogar essa saída para um arquivo, tá? A gente vai falar das opções já já aqui. Então, o TCP-dump pode ser usado para uma variedade de propósitos, incluindo detecção de problemas de rede, né, como eu estava falando, vasculhando, né? O TCP-dump pode ser usado para identificar problemas de rede, como perda de pacote, congestionamento, né, e até certo ponto ataque de rede, né, já que você pode identificar pacotes maliciosos passando na rede, porque você vai capturar esses caras, né? Você pode ver se ele realmente é um pacote que condiz com a realidade da tua rede. Análise de tráfego de rede, né? O TCP-dump pode ser usado para analisar o tráfego de rede ou para fins de diagnóstico, né? Diagnóstico, você está querendo ver se a quantidade de pacotes que atravessam uma interface é suficiente, tal, você pode ter essa estatística aí, né? Desenvolvimento de aplicativos ou monitoramento de segurança, né? Então você pode trabalhar com ele nessas opções aí também. Captura de dados da rede, né, que seria a função, digamos assim, mais comum do TCP-dump. O TCP-dump pode ser usado para capturar dados de rede para fins de pesquisa ou desenvolvimento, tá? Então tem mais essa opção aqui para o TCP-dump, tá? Geralmente você vai capturar para analisar alguma coisa, né? Então esse primeiro aqui, problemas de rede, né? Geralmente é onde se aplica mais o TCP-dump, mas tem outras opções aí. Vamos lá, vamos para a sintaxe do comando aqui. Ó. O comando TCP-dump tem uma sintaxe básica, que é a seguinte: TCP-dump, opções, que a gente vai falar delas agora, e o filtro, tá? Você pode descrever o filtro, tá? Isso aqui o host está falando, por exemplo, né? Você descreve aqui no filtro, né? Fica entre aspas duplas, a gente vai falar daqui a pouco do filtro. Onde opções são opções que controlam o comportamento do TCP-dump e o filtro é uma expressão, né? É uma expressão que especifica pacotes que devem ser capturados, que casem com aquela expressão, né? Então, você diz ali que se você especificar host ou IP, qualquer pacote que tiver aquele IP, ele casa com a expressão e você vai capturar o pacote, tá? Algumas das opções mais comuns do TCP-dump são o "-i", né, que eu falei lá para determinar, especificar a interface, né, especifica a interface de rede da qual os pacotes são capturados, né, a opção "-i" é para isso. O "-p", o "-c", perdão, especifica o número máximo de pacotes que serão capturados. Então o "-c" é uma contagem, né, esse C é de count. Quantos pacotes eu quero capturar, tá? O "-w", foi aquilo que eu falei para vocês, especifica um arquivo para gravar os pacotes capturados. O padrão é exibir em tela, né? Mas se você usar o "-w", você vai jogar isso para dentro de um arquivo para que você possa fazer uma análise posterior.
O "-s" especifica o tamanho do buffer de captura, né? Ele cria um buffer e esse buffer vai enchendo conforme os pacotes vão chegando, tá? O "-n" é para ele não fazer resolução de nomes, né? E assim exibir endereços IPs ao invés dos nomes do host, deixando o processo de captura até mais rápido, né? Já que se ele tiver que estar resolvendo o nome toda hora, pode tornar o processo um pouco mais lento. Diria que o "-n" é uma opção padrão para você usar sempre, tá? Geralmente você não está se preocupando com o nome, né? Você está se preocupando com o IP. O filtro é uma expressão que especifica os pacotes que devem ser capturados. O filtro pode ser usado para especificar o endereço IP, o que a gente vai ver hoje, né? O número da porta, né? Você pode utilizar filtro para porta, né? S-port, D-port, né? Ou outros atributos dos pacotes. Por exemplo, o seguinte comando captura todos os pacotes, né? Já que eu especifico só o IP aqui com o filtro host, né? Enviados para o endereço 192.168.1.100, tá? Então aqui a gente tem TCP/dump, capturando pela interface ETH0, 100 pacotes com o tamanho do buffer 1024 bytes, aqui é em bytes, "-n", para não fazer o processo de resolução de nomes e assim exibir endereços IPs, e o filtro vem no final, entre aspas, dupla. O filtro aceita expressões, como ele diz lá atrás, né? Host é uma. Então, a capturar tudo que tenha esse host no pacote, 192.168.1.100. Na prática, ele captura qualquer informação que chegue nessa interface de rede, certo? Que tenha como origem ou destino esse IP aí, 192.168.1.10. Este comando captura os primeiros 100 pacotes enviados para o endereço 192.168.1.100, né? Pela interface, e claro, foi especificado nas opções. O tamanho do buffer de captura é definido como 1024 e os endereços IP são exibidos em vez do nome dos hosts com a opção "-n", né? Vamos lá. Vamos primeiro instalar o TCP/dump, né? Já que a gente vai fazer do zero. Instalar é fácil, com o nosso i1, ó. i1 install TCP/dump -y, né? Bem pequenininho, não deve ocupar espaço nenhum no computador. Vamos ver aqui. Acho que não vai ser necessário nem fazer corte no vídeo aqui, que eu acho que isso aqui vai ser bem rápido. Olha aí, ó, ele tem 452 kilobytes aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, né? Pronto, TCP/dump está instalado. E um install TCP/dump -y para quem usa distribuições baseadas em Red Hat, né? Rock Linux, Alma Linux, CentOS, o próprio Red Hat. E aí vai, né? Pode ser feito também com DNF, né? Quando não tiver o i1. E nas famílias Debian da vida, né? O apt-get também, apt-get install TCP/dump, vai redondinho, tá, gente? Então vou dar um clear aqui para a gente fazer o nosso teste aqui, ó. TCP/dump -i. Vamos primeiro ver aqui, ó. Interface de rede, gente, ó, a gente vê com o IPA. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho algumas interfaces de redes, algumas até que são VPNs aqui. Mas a minha interface física é essa daqui, ó. É NP2S0. Então eu quero capturar dela. Quero capturar dessa interface aí. Vamos lá. Clear. Vamos lá então, ó. TCP/dump -i. Vou colar aqui, Shift Insert. Essa é a minha interface, a gente viu aí com o comando IPA, né? Vou capturar 50 pacotes, -c50. O tamanho do buffer, vamos botar aqui 1024 bytes, é suficiente. -n, para não fazer o processo de resolução de nomes e assim agilizar o processo de captura. E agora vem o filtro, né? Vamos capturar do host. O IP dessa minha máquina aqui que está se comunicando é 192.168.10.140, tá? Então esse aqui é o que a gente vai capturar, é desse IP aí, desse host. Esse aqui é o filtro, gente, tá? A gente está conhecendo só como capturar por IP, mas existem outros filtros por porta, né? E outras opções que vai deixar um vídeo um pouco extenso, então a gente deve fazer outro vídeo depois com expressões mais complexas do TCP/dump. Meu objetivo de hoje é que você entenda a sintaxe básica desse cara. Então vamos lá, ó. Foi rapidinho, né? Capturou rapidinho. Eu tenho aqui comunicação estabelecida com essa máquina, né? Até por SSH, que é o que eu estou conectado pelo PUT. Então ele capturou rapidamente os 50 pacotes aqui. Então aqui eu tenho diversas informações sobre esses pacotes aqui que ele capturou, né? Então eu posso fazer uma análise. Eu acho que em vídeos posteriores eu vou gastar um tempo explicando o que significa cada informação dessa de captura que ele tem aqui, certo? Claro que ele tem algumas capturas que variam de uma para outra, né? Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho o ACK igual a 0, né? Que é um campo do segmento TCP, né? O número de sequência. Aqui a gente vai falar desses caras depois, tá? Mas o importante é que eu mostrei que é possível capturar isso aí, tá?
Então capturei, eu posso usar a opção "-w" aqui para jogar isso para um arquivo, tá? Ou eu acho que é até mais fácil, até para usar os redirecionadores, coisa que a gente já andou falando aqui nos vídeos, usar o sinal de maior, é a mesma coisa do "-w". Então eu vou jogar para dentro do arquivo log.txt, certo? Então, mesma coisa, ó, tcpdump com a interface np0s2, capturando 50 pacotes, definindo o tamanho do buffer como 1024, não fazendo o processo de resolução de nomes e capturando tudo desse host, 192.168.10.140. Claro, tudo desse host que chega nessa interface, tá? Isso aí é óbvio. Aí, jogando a saída para o log.txt, certo? Então, ele está capturando aí. Dessa vez demorou um pouco mais para capturar os 50 pacotes, né? Tá, ele capturou só 11, né? Eu cancelei para não ficar um vídeo muito comprido, mas vamos ver o que ele capturou aqui, ó. Log.txt, ele capturou esses 11 pacotes aqui, né? Que é uma rede local, não tem tanto tráfego assim, né? Então, realmente, nesse período aí, não chegou a dar os 50 pacotes. Naquela hora foi rapidinho, né? Então, é isso aí, gente. Esse aí é o nosso TCP dump. Em vídeos posteriores a gente vai aprofundar um pouco mais nesse cara. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, né? A gente conheceu mais um comando aí, o TCP dump, comando que vai ajudar vocês a capturar e entender o funcionamento das redes locais de vocês, né? Aqui em casa é uma rede local, né? Então não tem tanto tráfego assim, nem muita informação interessante para analisar. Mas eu tenho certeza que no trabalho de vocês vão achar muita coisa e vai ser muito útil em certo momento aí na administração de servidores. A gente vai estar terminando o vídeo aqui, mas antes eu vou pedir aquele like de vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um comentário aí. A gente está trazendo vídeo sempre às terças, quintas e sábados, às 18h30, tá? Ainda sobre o TCP dump, eu devo gravar mais vídeos explicando os filtros, né? E mostrando como é que faz para entender aquilo que é capturado. Beleza, gente? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo com certeza. Tchau!